Olá, como vão vocês? Eu me chamo Divânia Miranda e estou aqui para falar com vocês a respeito dos 8 remédios naturais. Agradeço o convite, estou muito feliz por estar aqui passando para vocês essa realidade do poder de Deus em nossa vida. E quando Deus criou os 8 remédios naturais, Ele criou com a intenção de que nós não adoecêssemos. E eu costumo dizer que pena que a gente não descobriu esses remédios antes de nascer, porque a nossa mãe com certeza teria tido uma melhor qualidade de vida, um melhor estilo de vida, e nós nasceríamos com as células melhores, o organismo melhor. Mas há tempo para corrigirmos aquilo que a gente foi ensinado e aquilo que a gente escolheu de errado. Assim, vamos começar. Vamos começar pelo remédio água. Nós estamos aqui querendo entender você. Qual é a sua ingestão de água? O que você faz para que você tenha essa bebida constantemente na sua vida? E vamos compreender um pouco o que é que ela faz em nosso organismo. E podemos ter agora uma pergunta que diz: quem não quer ter boa disposição, um sono tranquilo, pele mais bonita e hidratada, intestino funcionando normalmente e um bom humor? Quem é que não quer? Quem é que não quer ter células hidratadas, ter a pele hidratada? Principalmente as mulheres que se enchem de cremes, achando que aquele creme vai suprir a necessidade que realmente ela precisa ter agora de uma forma interna. Porque a gente tem que funcionar de dentro para fora. E para que a gente obtenha esse resultado, a gente precisa então ter as células hidratadas, que aí o nosso organismo ele vai ficar diferenciado. Vamos imaginar um carro. Um carro, para você entender, sem água ele não funciona. Existe o carburador, né? Os motoristas aí que estão vendo esse vídeo vai entender o que eu estou dizendo. E esse carburador necessita de água. Quando eu não dou água ao carburador, o que é que ele acontece? Ele faz, ó, cofe, 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 como diz nos desenhos animados, né? Ele vai ficando prejudicado até parar. E quando para, você tem que trocar, na maioria das vezes, a bateria. E a gente pode entender que os recém-nascidos, eles contêm 80% de água. O adulto, 65% de água. E uma pessoa idosa, 50% de água. Nós fomos formados com 90% de água, mas observe como vai diminuindo a percentagem de água em nosso organismo. E cada etapa da vida, nós vamos perdendo mais líquido. É tanto que a fase de idosos, a gente percebe, eles não acostumaram a beber água quando jovens, quando criança, bebiam pouca. Quando chega na fase idosa, pior ainda, porque não sente sede, perde a sensibilidade da sede. E como é que a gente pode fazer essa questão melhorar? Eu aconselho que tenhamos uma garrafa de 3 litros de água cheia perto da gente. Pode ser uma garrafinha PET, pode ser um squeeze, pode ser um vidro, o que você quiser. O importante é que você tenha essa água perto de você. E quando você sentir sede, sentir sede? Não podemos deixar o organismo pedir água. Nós temos que beber a água involuntariamente, a cada momento bebendo água, e vamos assim obtendo a hidratação necessária para uma vida melhor. E aqui nos nossos
no nosso organismo, nós sabemos que a água vai metabolizar a energia dos alimentos. Então, isso daí foi programado por Deus. Observe só, quando você não bebe água ao acordar e você toma um café da manhã, você pode ter certeza que aquele café da manhã, ele não vai ter a absorção necessária. Por quê, Divânia? Porque o seu intestino, ele fica permeável. Se ele fica permeável, ele não tem a absorção dos nutrientes e sais minerais que a gente necessita para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida. E a gente também precisa da água para regularizar o nosso corpo. Aí o que é que a gente pensa? Bom, eu preciso de energia para digerir o alimento que eu comi. Tudo bem, eu como aquele alimento ali. O que é que acontece? O meu estômago quebra as proteínas, o meu intestino distribui os nutrientes para o sangue. Assim, compõe a nossa saúde. E o que é que a gente pode fazer para que isso possa melhorar? Beba água 30 minutos antes da refeição ou 2 horas depois da refeição. Esse é um método que nós poderemos usar para o controle da hidratação interna. Isso também é considerado, quando a gente bebe água, uma desintoxicação. Inclusive, eu tenho uma terapia da água que ensina você, ao acordar, beber água. E isso daí vai dar para você uma melhor digestão, uma melhor hidratação, vai acelerar para aqueles e aquelas que querem perder uns quilinhos, vai acelerar o seu processo de emagrecimento, vai ajudar no seu processo neurológico, ainda mais hoje em dia, né, que as pessoas estão muito ansiosas, muito nervosas e não sabem o que fazer com tanta ansiedade depois dessa pandemia. E nós podemos ter essa conquista somente com a ingestão da água. Imagine só. Também a água, ela vai lubrificar as articulações e vai melhorar o desempenho muscular. Então, ela vai distribuir os sais minerais por todo o corpo. Cálcio, magnésio, potássio, sódio, tudo isso vai circular na nossa corrente sanguínea, trazendo para a gente benefícios. E combate também a flacidez, melhora o funcionamento do intestino, ajuda as espinhas, né, do rosto, a acne. Também reduz celulite, estrias. Olha quantos benefícios, muitos benefícios, não é verdade? E o consumo de água, a gente ouve falar sobre 2 litros, mas 2 litros não é esse o ideal. O ideal é quando você faz uma continha. Mulheres, 35 ml vezes seu peso. Homens, 30 ml vezes seu peso. Faça a sua continha e beba a mais, não a menos. Nunca a menos. Senão você vai perder os benefícios no seu corpo. E a água em jejum, tem algumas pessoas que têm dificuldades. Na verdade, essa dificuldade de beber a água, alguns enjoam, alguns engolem, alguns ficam com a sensação de vômito, mas é uma questão de experimentar. Caso você tenha muita dificuldade, vá bebendo de colheradas. Isso vai ajudar você, com certeza. Porque quando você vira o copo, a golada, ela desce direto, mas quando você vai botando de colher em colher, já melhora. Quer melhorar também? Esprema um limão dentro, vai ajudar. A sensação gostosa na boca do limão com a água vai trazer para você a vontade de beber mais água. Então, nós devemos ter essa vigilância sobre esse remédio natural que Deus deixou para a gente. Às vezes, quando a gente está com problema circulatório, ficam algumas pessoas perguntando: Divânia, eu posso fazer o que para meu sangue afinar? Eu costumo dizer, beba água, porque foi o remédio que Deus deixou para que a gente afinasse nosso sangue. Não é cebola, não é alho, não é verdura, não é nenhum tipo disso. Eles também ajudam na circulação sanguínea, mas não é só eles, e não é primeiro eles.
porque a gente tem que observar que a água, ela não tem digestão. Então, você bebe água e seu organismo não vai se preparar para a digestão, não vai ter trabalho. Então, o fluxo de sangue, ele vai estar preocupado apenas em digerir os alimentos e não o líquido que você ingere. Aí a gente pode, falando de líquido, pode pontuar aqui que suco, por exemplo. Muita gente gosta de que suco. Que suco é aquele pozinho que desmancha na água, que a mamãe e o papai acham que vale pouco, né, na hora da cesta básica. E aí coloca esses corantes para serem diluídos e dão para os filhos como se fosse suco. Aquilo dali se chama mancha-pulmão. E nós temos também os refrigerantes, os sucos em garrafinhas que vendem prontos ali. Tudo ali tem emulsificante, acidulante, tem corante, tudo conservador para que você não tenha saúde. Então, você paga para não ter saúde. Além disso, tem também os outros líquidos, que são os sucos, que não são usados terapeuticamente. Os sucos que a gente bebe com o alimento, ou a gente bebe coado e adoçado. Esses líquidos, eles não fazem bem. O que vão fazer no seu organismo é lhe dar o triglicerídeos alto e você ficar com o seu fígado arriscando ter um problema de esteatose hepática e cirrose hepática. Então, abandonem os sucos. Vai economizar na sua cesta, né, na sua compra no supermercado, e você vai ter mais saúde porque você vai economizar em remédios. Esses sucos, eles são propagados como algo muito bom para a saúde, mas eles não são. Como eu disse no início, eles só são benéficos quando eles são usados terapeuticamente. O que é terapeuticamente? É um tempo para uso. E o que é esse uso? Bateu, coou num tecido de voal e bebeu. Por quê? Porque o suco terapêutico, ele vai ajudar o seu organismo, seu metabolismo a funcionar melhor, só que não podemos ter digestão, senão ele não vai direto para a corrente sanguínea. Ele fica no estômago, o estômago quebra as proteínas daquela fruta e aí depois vai para o intestino para ter absorção. Quando é um suco terapêutico, a gente quer que ele vá direto para a corrente sanguínea. Indo direto para a corrente sanguínea, ele vai trazer benefícios para o seu organismo. Se for algo que você vai beber e que fique na digestão, então ali é uma refeição. Você não pode comer mais nada junto com ele. E se for coado em peneira e adoçado, ali é um veneno que o seu fígado vai sofrer para então digerir. Vamos falar agora sobre outro aspecto, que é o aspecto do inverno e verão. No verão costumamos beber mais água, né? Nosso organismo grita mais por água por causa do sol. No inverno a gente tem menos sede. Por quê? Porque o tempo está mais fresco, a gente se distrai mais e acha que a gente não precisa beber água. Engano, porque a gente tem que beber a mesma quantidade que bebe de água no verão, tem que beber no inverno. E eu vou dar aqui algumas dicas para você, né? Não espere a sede bater. Não deixe de carregar sua garrafinha de água. Não precisa ser água gelada. Por quê? Porque a água gelada vai exigir do seu sangue aquecê-la. Observem, quando você bebe água gelada, o seu olho fica vermelho. E o seu olho vermelho significa que o seu sangue está todo concentrado para aquecer aquela água. Quanto mais natural possível for sua água, melhor. Outra dica. Divânia, eu tenho na minha casa, na minha torneira, um filtro. Aquele filtro é bom para mim? Não. Ele não tem filtragem correta. Por quê? Porque quando você liga, a água já sai. Aquilo ali é filtrada? Não é. Observe um filtro de barro. Quando você bota a água, ele vai gota a gota caindo na parte de baixo do filtro. Qual é o melhor filtro? É o filtro de barro com velas de carvão ativado.
Esses, sim, trarão benefício e desintoxicarão o seu sangue. Algumas dicas assim, a gente pode entender os planos de Deus para a nossa vida. E os planos de Deus para a nossa vida é que tenhamos saúde. Ele não queria que a gente tivesse doente. Aquele versinho que diz, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não quis dizer isso aí. Ele não quis dizer que a gente adoeceria. Não é plano que a gente adoeça, porque ele deixou os remédios. Captou? Então, se a gente não usa os remédios, lógico, a gente vai adoecer. Não tem para onde correr. Mas é melhor a gente ter cuidado e usar os 8 remédios, porque a gente vai se livrar desses negócios. Quem fez coisa errada desde o início, vai agora carregar um pouco dos resultados das escolhas, não tem jeito, a gente carrega mesmo. E quem tem filho, bebezinho, ensine enquanto for bebezinho, para que não sofra o tanto que você sofre. Porque cada um de nós tem enfermidades. E as enfermidades que nós temos, elas tiram a gente do foco, né? Quando você está com uma dor de dente, quando você está com uma dor na perna, uma dor no joelho, uma dor no pé, uma dor no dedinho, o resto do corpo reclama. Então, junto com isso, vamos então fazer um pacto com Deus. Ah, não, Divânia, um pacto não, porque eu posso quebrar o pacto. Tá bom, então não faça um pacto. Faça com você mesmo, prometa a você. Escreva numa geladeira, escreva beber água, muita água. Eu preciso, porque o meu corpo precisa, o meu sangue precisa. É uma questão de prioridade. Temos também uma água maravilhosa, que é a água que fala da palavra de Deus. Quem beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a termos muita calma nessa hora de decisões e decidamos. Não podemos decidir uma coisa se a gente não se prepara para ela. Então, a única contraindicação de não usar água é não ter um copo para beber ou um filtro para beber. Mas, se você tiver um filtro, se você tiver um copo, se você tiver uma garrafa PET, quem não tem uma garrafa PET aí? Então, faça isso que a gente conversou e você será feliz. Você e sua casa. Que Deus abençoe, que Deus lhe dê sabedoria para correr atrás do prejuízo. Não nos esqueçamos que Deus nos ama e quer que tenhamos saúde. Abraços, beijos no coração. Até mais.